A paz do Senhor, irmãos. Vamos estudar nesse momento a lição de número 8 do dia 24 de maio de 2020, que traz como título Combatendo o Bom Combate. Lição esta escrita pelo pastor Jarbas Rangel, que faz uma abordagem através da visão de Tiago, em sua carta, no capítulo 4, versículos 1 ao 7. Vamos ler. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É interessante que no primeiro versículo nós temos algo que nos fala da fonte das guerras em questão, não é? O versículo 1 ele começa com uma pergunta retórica e, ao mesmo tempo, nos leva a uma reflexão, não é? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então nós percebemos que essa guerra, na realidade, ela é uma guerra interior. Ela é uma guerra de nós contra nós mesmos, muitas vezes. E Paulo, ele escreve aos Gálatas e ele faz uma menção dessa guerra interior nossa. E ele afirma na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, que o Espírito milita contra a carne e que a carne milita contra o Espírito. Então, nós percebemos aqui essa batalha, essa luta espiritual que nós travamos no dia a dia. Então nós temos desde sempre o inimigo de nossas almas intentando nos arrebatar as nossas vidas, né? Porque pelo simples fato de que nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a obra-prima de Deus. Deus tem um carinho muito grande pela tua vida e pela minha vida. Ele nos cuida com muito carinho, Ele nos dá muita atenção e Ele tem ciúmes de nós, né? Então, a gente percebe aqui que o inimigo de todas as maneiras quer nos tentar, quer nos tirar da presença de Deus, quer nos arrastar para o mundo a qualquer custo, a qualquer preço. E nós temos que buscar fugir dessas ciladas, fugir das armadilhas postas por Satanás contra nossas vidas. E nós temos uma estratégia infalível para sermos vencedores. Essa estratégia é dada por Deus. É o que diz aqui nos versículos 6 e 7, né? 6 e 7 fala: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a estratégia é essa. Aqui é interessante que Tiago ele coloca duas palavras-chave aqui. Ele fala da soberba e fala da humildade. Então, o que é a soberba? É o orgulho, é a presunção, é a autoconfiança exagerada, né? Então, o homem no mundo, o homem que não tem Deus, então ele se coloca
como o ponto central em todas as coisas. Eu sou, eu tenho, eu quero. Então é o egoísmo, é o hedonismo, não é? Então o homem se coloca nessa posição, se coloca acima de todas as coisas, se coloca à frente de todas as coisas, e não importa se tem que pisar nas pessoas, quantas pessoas tem que derrubar, para ele se satisfazer, para ele alcançar seus objetivos, não é? Para ele obter êxito naquilo que pretende alcançar. E enquanto que a humildade é o ponto contrário, é ponto-chave para o cristão. Né? E o que é essa humildade? Humildade não é ser coitadinho, não é ser pobrezinho. Humildade, na verdade, é o reconhecimento de nossa total dependência em Deus. Então, a humildade que nós temos que ter para reconhecer que nós somos pó, que sem Deus nós não somos nada, não é? Então, se o homem soberbo fala eu sou, eu tenho, eu quero, o humilde, o cristão, né, ele deve falar o contrário. Eu quero Deus, eu tenho Deus, eu sou de Deus. Então tem como centro Deus, né? O cristão tem como centro Deus e não a si mesmo. Na sua vida, no seu cotidiano, em todo momento, clamando por Deus, orando a Deus, sempre refletindo na mensagem de Deus, sempre refletindo na palavra de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus falar nos nossos ouvidos, darmos ouvidos ao Espírito Santo de Deus que fala nos nossos ouvidos, não é? Então precisamos escutar, não é? Conversar com Deus em todo momento, pedir força, misericórdia, pedir perdão pelas fraquezas, pelas falhas, reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas, né? E tentar ao máximo, ao extremo, buscar fazer as coisas que agradam a Deus, não é? Fazer a obra de Deus, buscar a Deus, buscarmos ser luz, buscarmos ser sal, buscarmos mostrar para as pessoas que Deus habita em nós, não é? Que Deus habita em nós, que Deus age em nós, que nós podemos ser canais de bênção para Deus, para as pessoas que estão à nossa volta. E complementando esses versículos 6 e 7 de Tiago, nós temos lá em Jeremias 17, 5 a 8, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, que não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas não estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o fruto. Amém, irmãos? Então essa palavra ela é poderosa, ela é uma palavra profética, ela é uma palavra para os dias atuais, ela é para os dias de hoje, né? Que maldito o homem que confia em si mesmo, né? Essa autoconfiança, essa soberba, né? Que o homem soberbo ele é maldito, mas que o homem humilde ele é abençoado, né? Ele vai ser abençoado por Deus, ele vai ser usado como bênção para as pessoas que estão à sua volta. E é assim que nós temos que andar no dia a dia, buscar no dia a dia. Eu sou falho, eu sei muito bem disso, sei das minhas limitações, mas eu sei que Deus é comigo, que Deus trabalha na minha vida e que algum dia, não eu poderei chegar a falar como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, não é? Esse versículo também se encontra na lição e ela é importante, ela é interessante, não é?
e não queremos nos engrandecer, né, com uma palavra como essa, porque nós sabemos do compromisso que Paulo tinha com Deus, da intimidade que Paulo tinha com Deus, ao ponto de, ao fim dos seus dias, né, quando percebe que seus dias estão findando, ele então pode falar isso: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Isso está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. E é interessante que essa palavra possa ecoar nas nossas vidas, ecoar nos nossos corações, e que Deus possa nos abençoar. Então Deus abençoe os irmãos e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração de cada um de vocês, no coração de cada um de nós. A paz do Senhor, Deus os abençoe.